Fala galera, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Bosi Bento. Hoje estamos começando mais um quadro aqui no nosso canal, que vai ser o quadro Fernando Responde, onde eu vou tirar várias dúvidas de vocês sobre obras e engenharia. Então, se você tem alguma dúvida, esse é o momento em que eu vou estar respondendo elas. Nós pegamos as principais dúvidas que recebemos no Instagram e as que mais se repetiam para aprofundá-las um pouco mais aqui para vocês. Bem, então começando, vou falar da primeira dúvida que foi uma dúvida que se repercutiu bastante no Instagram. A dúvida foi: qual tipo de estrutura fazer para uma caixa d'água em uma casa onde se tem telhado? Nesse caso, gente, se você tem uma casa onde ela não tem uma estrutura de vigas ou pilares e também não tem laje, o ideal é você fazer uma estrutura exclusiva para a sua caixa d'água. E como que você pode fazer isso? Geralmente as caixas d'água não precisam de muitas estruturas grandiosas. Elas precisam basicamente de uma fundação para receber um pilar, para sustentar essa caixa lá em cima, e uma base que pode ser uma laje também. Então, é interessante que a estrutura seja totalmente independente da casa, e se você, para facilitar a sua construção, ela pode ser feita externa. Mas se você não tem espaço fora da sua casa, você pode fazê-la na parte interna, só que aí você vai ter que recortar alguma parede dessa casa para você conseguir embutir esse pilar e ele não ficar com aquele volume perdido no meio da casa. Essa estrutura, ela pode ser feita de concreto armado, convencional, então você vai fazer uma base de concreto, um pilar e uma mini laje de concreto para receber essa caixa d'água, ou você pode fazer também de estruturas metálicas. Então você vai pegar um pilar metálico já pronto e pode fazer uma base metálica para essa caixa d'água lá em cima. Agora, sempre lembrando, gente, procure um profissional, um engenheiro calculista para calcular o dimensionamento dessa estrutura para você. Não se arrisque, não faça da sua cabeça, porque com isso você pode gastar mais material, ficando com medo, fazendo uma estrutura muito robusta, ou então fazendo uma estrutura subdimensionada que pode gerar muitos riscos na sua casa. A próxima pergunta que nós recebemos foi: qual a melhor hora de instalar a coifa na ilha da cozinha? Antes ou depois do gesso para guardar a posição? No caso da instalação de equipamentos, nós recomendamos que você tenha esse equipamento próximo da hora da instalação dele, ou seja, que você adquira esse equipamento não somente na hora de instalar, mas que adquira ele um pouco antes do término da obra. Assim, você pode pegar esse equipamento, posicioná-lo antes de terminar, no caso da coifa, o forro de gesso. Você posiciona essa coifa no teto, que no caso você pode ter um pouco mais de trabalho em ilhas, onde ela não é encostada na parede, né, essa coifa. Você posiciona ela no teto, você marca onde ela vai ser fixada, se você vai ter que fazer algum reforço nesse gesso, ou se você vai deixar alguma abertura para essa coifa. E aí sim, depois de marcado esse espaço, você termina o seu forro de gesso, faz a pintura, termina todo o seu ambiente, e aí sim você faz a instalação da coifa. E isso serve geralmente para todo tipo de equipamento. Se um equipamento necessita ser embutido ou ele precisa de algum ponto de fixação especial, é interessante que você tenha esse equipamento na hora da obra para você marcar as posições corretas, mas você depois guarda esse equipamento e você instala ele logo após a finalização total da obra, para evitar que ele estrague, né? E também que ele não atrapalhe na hora da execução. E lembrando, essa solução pode ser muito mais fácil se você tem um projeto de arquitetura, pois esses equipamentos eles já vão ser definidos em projeto, então você já pode comprar esse equipamento com maior antecedência e talvez no próprio projeto você já tenha as especificações de como é o método de fixação desse material. A próxima pergunta que nós temos é a seguinte: a vedação acústica do drywall com lã de rocha ou lã de vidro é inferior à de parede de alvenaria? Gente, pelo contrário. A lã de PET e a lã de vidro, elas foram feitas para gerar conforto termoacústico na sua casa. Então, se você tem uma parede de drywall em que você tem esses materiais, ela com certeza vai gerar mais conforto acústico, nesse caso da pergunta, para a sua casa do que uma parede de alvenaria. Porque qual é a característica da parede de alvenaria? Ela é mais espessa. Ela vai garantir que você tenha um melhor conforto acústico naquele ambiente. Mas se você tem uma parede de drywall que quer construí-la dessa forma para economizar espaço, prazo e também em custo, você pode colocar essa lã dentro. Essa lã existe de várias espessuras
Então, geralmente, se você tem uma lã mais grossa, você tem maior conforto termoacústico naquele ambiente. Então, a parede de drywall com essas lãs, elas são bem mais eficientes, acústico e termicamente falando, do que as paredes de alvenaria. A próxima dúvida que a gente tem é: a parede de gesso revestida com porcelanato para separar lavanderia de móveis planejados, dá certo? Gente, dá super certo você fazer isso. Se você tem uma lavanderia, uma cozinha ou um banheiro e que ele for construído de drywall, é possível sim você fazer a proteção dessa parede para evitar que a umidade saia dela, daquele ambiente. Primeiramente, o ideal é você construir essa parede com o gesso acartonado apropriado para essa região, ou seja, aquela placa de drywall verde, que ela é resistente à umidade. Sempre use essa placa. Depois, ao assentar esse revestimento, sempre procure usar os materiais corretos. Se você vai colocar um porcelanato ou um revestimento, geralmente para placas de drywall, é recomendada a argamassa C3 pela sua maior capacidade de fixação na parede. Então sempre use os materiais corretos e também o rejunte. Sempre use um rejunte de boa qualidade e garanta que a aplicação dele seja bem feita, para evitar que toda essa umidade dessa área molhada passe para o outro ambiente. E outra coisa que você pode fazer também, se você realmente estiver com muito medo dessa umidade, você pode fazer a impermeabilização dessa parede. Essa impermeabilização ela pode ser feita com o mesmo produto que é passado no chão das áreas molhadas, aquele impermeabilizante líquido mesmo. Então você pode passar o impermeabilizante nessas placas de drywall e logo após fazer o revestimento dela normalmente. Isso vai garantir com certeza que nenhuma umidade passe para dentro da parede, podendo estragar a parede de drywall ou então estragando algum móvel planejado ou algum móvel que esteja encostado nessa parede em outro ambiente. Gente, e se você tem aquela vontade de redecorar o seu ambiente, de dar uma repaginada na sua casa, nós temos o nosso curso Decoração. Um curso onde a Calícia vai ensinar para vocês várias técnicas de decoração que vocês vão aprender a combinar elementos, fazer a decoração do jeito que você quer do seu ambiente. E além disso, tem um bônus nesse curso, onde você vai aprender algumas coisas sobre obra também, as sequências dos serviços, e inclusive também vou disponibilizar uma planilha nossa de orçamento de obra para te ajudar nessas modificações. Então, se você tem interesse em mudar o seu ambiente, entre no nosso curso, o link está aqui na descrição, para você melhorar a decoração da sua casa. Bem, gente, se vocês gostaram dessas dúvidas, comente aqui no vídeo, curtam ele, compartilhem com as outras pessoas e sempre nos acompanhem nas redes sociais para vocês sempre trazerem essas dúvidas e nós podemos estar respondendo elas para vocês aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo, um abraço e até a próxima!